Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, galera. Vocês estão aqui no canal Usa Glorioso. Se você estiver passando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e seja muito bem-vindo. E você que já é da casa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário e muito obrigado por você fazer parte dessa família. E venho te convidar, que ainda não faz parte dessa família, me ajuda aí, galera, me dá uma força aí, comentando, curtindo, compartilhando e também seguindo o nosso canal Usa Glorioso, que fala do Botafogo. Galera, mas vamos deixar de conversa fiada e vamos para o que interessa, que é vídeo. E eu separei um corte desse vídeo maravilhado, que fala, né? Eu fiquei maravilhado com o nosso treinador. Como que esse cara fala bem, como que esse cara passa tanta tranquilidade e ele é um cara muito inteligente. Então você vai ver agora você vai ver agora, nesse exato momento, tudo que Renato Paiva falou nessa coletiva tão especial para nós que somos glorioso e gloriosa. Acompanhe aí comigo, curte, comenta, compartilha e deixa aquele like, galera. Valeu, vamos ver o vídeo. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia Camacho da Botafogo TV, a gente está ao vivo. Pode? É manter a intensidade do treino, então, não pode baixar. Bom dia, a gente está ao vivo com a Botafogo TV. Eu queria saber a sua avaliação de hoje, como é que foi para o senhor fazer o treinamento, receber a imprensa, como é que foi ter essa dinâmica um pouquinho diferente do que a gente está acostumado? Olá, bom dia. É normal para nós, pelos sítios, pelos lugares onde nós passamos, nós gostamos de abrir de vez em quando à imprensa, porque é abrir à imprensa, mas acima de tudo é abrir à torcida, é abrir ao adepto que não pode estar aqui no treino, que obviamente tem uma curiosidade enorme devido a esta chegada da nova Comissão Técnica e da forma como nós estamos a trabalhar, e portanto a forma aqui é deixar as câmaras abertas para que quem está em casa possa perceber um bocadinho da dinâmica de trabalho deste grupo extraordinário, como vocês viram hoje, uma entrega fantástica. Às vezes, quando não é na qualidade, vai na intensidade, na entrega e na dedicação. Foi assim que eles ganharam os títulos que ganharam, e para nós é muito importante também esta ligação. Não podemos nunca cortar um cordão que para mim é umbilical, que é o cordão da equipa de futebol com a torcida. Renato, contra o Novo Horizontino vai ser a primeira oportunidade para o torcedor, para a imprensa de uma forma geral, conhecer um pouco do seu trabalho, ver esse início de trabalho, um pouco do resultado. O que já dá para ter uma ideia, uma noção nesse primeiro jogo, um percentual do que o time pode apresentar? O que a gente pode ver já contra o Novo Horizontino? Eu, se tivesse uma bola de cristal, respondia-lhe. Eu sei o que trabalhamos, mas trabalhar em treino, obviamente nós queremos que o transfer do treino seja direto para o jogo. E já no jogo com o Cruzeiro nós tivemos coisas muito interessantes daquilo que nós trazemos. Agora também é importante perceber que nós não trazemos aqui uma mudança radical, nem um corte radical com o passado, nem com o que estava feito. Há muita coisa bem feita, e por isso é que aquelas duas taças aqui estão no clube. E nós aquilo que fizemos foi de facto perceber e entender o que estava bem feito e acrescentar coisas pontuais com as quais nós acreditamos que pode ser um plus no jogo da equipa. Aquilo que nós esperamos que aconteça é que se veja um Botafogo um bocadinho à imagem do que era já, daquela equipa campeã, e com algumas nuances diferentes, quer defensivas, quer ofensivas da nossa parte. Uma coisa é certa, eles estão a treinar extraordinariamente bem. Hoje fizemos o treino 14, parece muito, mas não é assim tanto, mas para a realidade brasileira é bastante, e nós estamos muito satisfeitos com aquilo que passamos, com aquilo que trabalhamos e com aquilo que já vimos no Cruzeiro. Adversário diferente, vamos ver como é que o adversário também encara o jogo, mas a nossa expectativa é sempre ir ao encontro, primeiro de ganhar. Eu disse aos jogadores, a primeira informação que eu passei aos jogadores é que para mim não há jogos amigáveis, ou amistosos, como se diz. Não é para andarmos todos à pancada, mas obviamente é para ganharmos. Todos os jogos e a cultura vencedora
alimenta-se quando não há e mantém-se quando há, que é o caso, ganhando tudo o que seja possível, desde os exercícios no treino aos jogos deste nível e deste género. Portanto, é aquilo que nós vamos tentar fazer e eu acredito que eles vão fazer no próximo sábado. Renato, o Arthur falou aqui sobre o time se compactar mais. Foi uma preocupação sua, vendo vídeos do jogo com o Haas, por exemplo, que estava um time muito espaçado. O quanto isso te preocupou e hoje você já vê o time mais compactado depois desses treinos? Nós temos uma ideia de jogo que assenta muito, como eu já disse várias vezes, no jogo posicional. E o jogo posicional é a equipa estar junta, atacando e defendendo. Porquê? Porque se está junta, quando ataca tem mais linhas de passe, tem mais dinâmicas interiores e exteriores, coloca mais jogadores nas zonas onde está a bola, seja fora da área, seja dentro da área, e depois dentro disso aprender com os que ficam mais atrás, a defender com menos, ocupar bem as zonas para defender com menos e anular as referências de transição do adversário. Portanto, preocupa muito no ataque isto, e no momento da perda, se de facto nós estamos juntos, no momento da perda podemos acumular jogadores para pressionar a bola e para evitar que o adversário chegue ao nosso golo o mais rápido possível. Se não for possível esse primeiro momento de defesa e de roubar a bola, compactar um bocadinho mais atrás, juntos outra vez. Porque se tu te separas e afastas as linhas, são exatamente as zonas onde o adversário te quer fazer mal. É espaço entre linhas, seja entre a linha média e a linha defensiva, seja entre a linha avançada e a linha média, e aí tu deixas espaço para o adversário crescer, progredir e ir na direção da tua área. Obviamente que a equipa, quando está compacta e está mais perto do golo adversário, o espaço está nas costas. Esse é o perigo desta forma de jogar e de defender, mas obviamente nós também temos e estamos a trabalhar nisso, antídotos, porque as grandes equipas no futebol mundial jogam assim, e já o Botafogo também jogava assim e ganhou os títulos jogando assim. Eu não consigo conceber que nós estejamos na área adversária com a linha média e avançada e que a linha defensiva esteja 10 metros atrás da linha do meio campo. Não vejo o jogo dessa forma. O desafio é esse, e o desafio é exatamente esse: juntos dentro do campo e juntos fora do campo, nós e torcida. Renato, bom dia. Olá, o Igor Jesus falou que teve uma mudança no posicionamento, que ele vai atuar mais centralizado. Gostaria que você falasse dessa mudança dele e se tem alguma mudança específica em relação a algum outro jogador. Vamos ver. No sistema em que nós jogamos 4-3-3 ou 4-2-3-1, e isto é um ponto de partida, não jogamos normalmente com 2 novos, e portanto isso faz com que o 9 referência seja mais centralizado. Agora, eu acho que o Igor não quis contar tudo, e ainda bem. Demonstra que é um miúdo inteligente e não quis contar tudo. Há zonas onde eles, obviamente, atuam de forma preferencial por causa das características deles. O zagueiro é zagueiro porque sabe, atua muito melhor na zona de zagueiro do que na zona do meia, e assim sucessivamente. Dentro do jogo posicional, é verdade que a dinâmica, quando cresce e quando a bola entra nessas zonas, muitas das vezes, essa é a grande confusão. O jogo posicional está tudo quieto e sossegado nas zonas, e é mentira. A bola tem que entrar nas zonas para depois as dinâmicas começarem, e a partir daí, é o que eu digo, pode estar gente dentro, pode estar gente fora, independentemente de quem seja. E aí o Igor faz outro tipo de movimentos, ainda bem que ele não contou, mas o que nós de facto queremos é que as jogadas terminem com o Igor na zona onde ele de facto é muito bom, que é dentro da área, para fazer golos. Se até lá ele consegue ligar jogo, se até lá ele consegue atacar espaços, se até lá ele consegue arrastar a defesa adversária fazendo diversos movimentos sem bola, onde ele é também extraordinário, e isso ajudar que a equipa se aproxime da área, top. Porque depois, quando a equipa se aproximar da área, eu quero é que ele esteja na área. Paiva, okay? E desculpa, em relação a outros, sim, há aí outros elementos da equipa que vão ter um protagonismo relativamente superior àquilo que tinham. Como disse, nada de mudanças radicais, mas nós vamos querer um bocadinho mais dos nossos laterais.
Paiva, Obrigada. sábado será não só a primeira oportunidade de ver o time comandado por você pela primeira vez, para a torcida, para a imprensa, mas de ver alguns jogadores que chegaram há pouco tempo, entre eles o Santiago Rodrigues, um jogador que você já conhecia. Queria que você falasse sobre as características dele, para quem não acompanha ele há tanto tempo, como você pretende usá-lo e até aproveitando o gancho da última resposta, vai ser um dos protagonistas desse novo time do Botafogo? Não sei, depende dele. O treinador vai dar oportunidade a quem trabalhar bem e quem fizer as coisas que o treinador quer. Corte rápido, Eu nisso sou faca, muito exigente. Tramontina. Ainda hoje o vídeo teve algo a ver com o jogo posicional e com os jogadores fora das posições, o que permite que o adversário esteja mais confortável a defender. O vídeo hoje foi exatamente sobre isso. Então os jogadores têm que perceber e ter alguma paciência nesta questão dos posicionamentos quando não têm bola. Curiosamente o Santi foi um dos jogadores em que nós fizemos essa observação, teve coisas muito boas no jogo e teve outras não tanto, o que é normal, mas a vida tem destas coisas. Eu quando estive no Bahia era o Santi e o Gregor, eram dois jogadores que estiveram praticamente a ser contratados a nosso pedido e que acabaram por não vir, o Santi por outras questões, o Gregor porque teve uma lesão grave e acabou por não vir, e o destino acaba por nos juntar aqui outra vez. A vida tem destas coisas extraordinárias e, portanto, se ele vai ser protagonista ou não, não sei. Eu gostava, se me perguntasse quem é que vai ser o protagonista, eu gostava que fossem todos. Os 11 que começam e depois os outros que vão entrando. Esses para mim é que são, porque para mim é a força do coletivo. Eu não vejo outra forma de ganhar títulos e o Botafogo foi um exemplo claro disso na última temporada. O coletivo que ganha uma Libertadores quando aos 60 segundos deixa de jogar com 11 e passa a jogar com 10. Se não é um coletivo forte, é impossível ganhar aquela final. Portanto, o grande protagonista que eu quero é que seja o coletivo. E se o coletivo é forte, há uma coisa que eu lhe garanto. Se o coletivo é forte, as individualidades vão aparecer. Não tenha a mínima dúvida. E, portanto, o que eu quero é que o coletivo gere protagonistas. É ao contrário, em vez de ser protagonistas dentro do coletivo. Renato, ao longo da sua carreira você teve uma ligação muito forte com a base dos clubes por onde passou. O Benfica, claro, mas também o Del Valle. Sim. Então eu queria te perguntar, além desse elenco do Botafogo, que vários jogadores ficaram e foram campeões da Libertadores do Campeonato Brasileiro, como você encontrou a base do Botafogo em termos de estrutura e também de matéria-prima em relação aos jogadores? O seu nome é? João Pedro Fragoso. João Pedro. Eu gostava de ter tempo até para dormir e não consigo. Muito menos para ter contacto com a base. É algo que está de facto, até gostei que o clube tivesse olhado para mim nessa perspectiva de Renato, um dia vamos sentar-nos com a base e com os coordenadores e com os treinadores, e eu terei todo o gosto em fazer isso, porque já o fiz no Del Valle, por exemplo. Terei todo o gosto em fazer isso, mas de facto é como digo, é uma chegada relâmpago, são 14 treinos, às vezes dupla sessão, reuniões individuais com os jogadores para mim são... Eu não posso trabalhar com um jogador se não o conhecer bem, pelo menos num primeiro impacto, e não é só a nível profissional, é a nível pessoal também. Eu tenho que conhecer os jogadores da ponta dos cabelos à unha dos pés, é muito importante isto para mim, para eu depois saber como atuar com eles, dentro e fora do campo, e o que esperar deles, e portanto, e pôr-lhes metas, pôr-lhes objetivos, para também os responsabilizar. Então não tive o mínimo tempo, confesso, estavam aqui alguns miúdos e estão a trabalhar connosco, mais jovens, entretanto começou o campeonato sub-20 e eles começaram a jogar também, porque precisam de competir. Nós com o tempo vamos vendo e com o tempo vamos olhar para essa área também, porque o Botafogo precisa de facto não só de ir buscar fora, porque foi buscar um treinador que olha sempre primeiro para dentro. Sempre olhei primeiro para dentro. Só vou buscar fora se não houver. Okay. E em relação a esses jogadores que você trabalhou aqui, tanto o Cauê, o Yarlen, o Kaique, que são alguns jogadores que vieram treinar como profissional, algum você achou que se destacou bem? Sim, destacaram-se todos. Eu gosto muito do Kaique, é um miúdo, um 9 muito interessante. Os outros miúdos pontas com muita qualidade técnica, mas ainda muito verdinhos, muito verdinhos, e portanto precisam de facto ter este intercâmbio entre jogar e treinar connosco quando for possível, até porque quando arrancar a loucura deste calendário nós não vamos ter muito tempo para treinar e vamos precisar deles, e aí é o tempo em que nós vamos observá-los melhor e moldá-los melhor.
Renato, como você avalia o grupo do Botafogo na Libertadores? Repercutiu muito na imprensa argentina que dos brasileiros o Botafogo seria o mais fraco deles, muito por conta do início da pré-temporada, por conta da reformulação do elenco, também da derrota contra o Racing. Como é que você avalia o grupo do Botafogo na Libertadores? Olha, primeiro que bom que eles pensam assim. Fico super feliz que na Argentina se pense isso do Botafogo. Porque aquilo que nós vamos fazer é mostrar precisamente o contrário. E estamos a trabalhar para mostrar precisamente o contrário. Não sou eu que vou considerar se isso é uma falta de respeito ou não. Eu respeito todos. Olho para o grupo como um grupo muito difícil, como olho para os outros grupos como grupos muito difíceis. Obviamente que há um escalonamento de equipas mais difíceis na teoria, mas, por exemplo, se fôssemos à teoria, o Boca Juniors estava na Libertadores e não estava o Alianza Lima. E aconteceu o contrário. Portanto, temos de ter todos muito cuidado, muito respeito e estar preparados para jogar contra todos da mesma forma. Não olhar a classificações, não olhar a nacionalidades, não olhar a escudos com quem vamos jogar. Se as pessoas pensam isso do Botafogo, é só um desafio para o Botafogo chegar lá e provar exatamente o contrário. Mas é um grupo difícil. Obviamente poderia ser mais difícil, obviamente poderia ser mais fácil, mas quando tu olhas para uma competição como a Libertadores, vais encontrar facilidades aonde? Não há. Renato, disculpe, le quería preguntar por el primer rival de Botafogo en la Libertadores, la Universidad de Chile. ¿Qué conoce, qué sabe del club chileno? Sí, sé algunas cosas porque ya estudié. Es un equipo que juega con 3 centrales, una línea de 3 atrás normalmente, que tiene algunos jugadores como Aranguiz, que son jugadores con experiencia, pero poco más te voy a hablar sobre eso porque si no voy a regalar cosas a mi colega de la U y no voy a hacerlo. Es un equipo que me merece todo el respeto, es el arranque y el inicio en estas competiciones es siempre difícil para los dos, mucho respeto pero zero miedo. Renato, você falou um pouco dos laterais, né? Eu queria que você aprofundasse, se você puder, sobre como você gosta que os laterais joguem, porque você gosta que o time tenha bastante amplitude, né? Eu não sei se profundidade, provavelmente também. Então os laterais, até que ponto eles vão, tem a questão também dos pontas, como é que eles vão trabalhar com os pontas no seu time? Não, os laterais, aquilo que eu quero é que tenham protagonismo, em especial quando atacamos, em primeiro lugar. Nem sempre são os laterais que têm que estar na largura, alguém tem que estar na largura, eu já falei nisso, para mim a largura é inegociável no jogo. Se quisermos ter um ataque variável por dentro, por fora, a largura é inegociável. Se tu estiveres sempre por dentro não consegues jogar dentro porque está lá toda a gente dentro, então tens que ter gente fora também, e isso a dinâmica tem a ver exatamente com isso, do jogo posicional, umas vezes os laterais, umas vezes os pontas, umas vezes os meias. E é nesta versatilidade que eu quero que a equipa ataque. Depois é o compromisso defensivo que eles têm que ter, e eu quero que eles façam golos. Sinceramente, eu disse a eles, quero que eles façam golos, quero que eles sejam uma ameaça quando estamos a atacar, quero que eles sejam uma ameaça muito forte às defesas adversárias, e nós estamos a criar dinâmicas para isso, obviamente sem eles se esquecerem que o papel deles é defesa lateral, e como tal, defender primeiro. Renato, os volantes também, só para concluir essa questão dos volantes. Em linha ou um primeiro volante ou um volante mais avançado? Depende do jogo. Depende do jogo. O jogo é que te pede, o jogo é que te dá informações. Se é necessário que os volantes estejam em linha, se é necessário que os volantes estejam mais à frente ou mais atrás. Isso tem a ver com o posicionamento do adversário, com a ocupação dos espaços. O jogo é dinâmico. E por isso eu digo, às vezes os sistemas têm isto. A equipa joga em 4-2-3-1 e depois quando a equipa começa a desenrolar o ataque e tu paras num determinado momento, a equipa está em 4-4-2 ou está em 3-5-2 ou está em 3-4-3. Porque é um ponto de partida que as dinâmicas depois acabam por beneficiar no momento inicial, mas que acabam por alimentar outros sistemas a partir do sistema base. Portanto, isto tem sempre, o posicionamento deles vai estar sempre influenciado em relação ao que é a bola, o colega mais próximo, o colega mais distante, o espaço e o adversário. Portanto, se eles estão lado a lado, estão mais à frente ou mais atrás, é o jogo que vai pedir. Eles têm é que saber fazer isso e esse é o nosso papel. Renato, ainda dentro disso, recentemente, num pequeno corte da Botafogo TV, apareceu num coletivo uma jogada com o Vitinho cruzando e o Telles concluindo. Já no jogo contra o Cruzeiro, no primeiro gol, os 2 pontas por dentro, o Santiago participando na interceptação com um passe para o Arthur e o Savarino fazendo o gol.
como está o nível de absorção do elenco em cima de tudo isso que você falou e passou taticamente? Olá, quase que respondeu à pergunta. Se nós trabalharmos isso, e você já viu isso no Cruzeiro, o nível de absorção está alto. É porque tem outros detalhes também que eu não Claro, mas nesse aspecto eles já perceberam a dinâmica que nós lhes pedimos. Acho que não há nenhum jogador que jogue futebol, e eu vim do Toluca, eu tinha um goleiro que batia penaltis, acho que não há nenhum jogador de futebol que não queira fazer golos, nenhum. Então todos têm que ter essa capacidade de poder chegar à área, de poder surpreender o adversário, de aparecer em zonas inesperadas, desde que obviamente tu te equilibres atrás e isso não desequilibre o teu equilíbrio, passa a redundância, defensivo. Isso é que é o grande desafio. Mas é o grande desafio meu e é o grande desafio de todos os treinadores que treinam equipas desta dimensão, que jogam para ganhar, que jogam para ganhar títulos, que é atacar com muita gente, repito, e defender com menos do que atacamos, não é defender só é defender com menos do que atacamos. E quando tu defendes com menos do que atacas, tens que posicionalmente e ocupação de espaço ser muito rigoroso, tens que ser muito agressivo no momento de controlar as referências do adversário. E por isso se eu ganhar 3 títulos com 15 golos dos meus laterais, vou ficar encantado, ou dos meus meias. O que eu quero é que eles desfrutem, quero que eles tenham a responsabilidade tática do jogo, percebam quando é que é o momento de ir lá fazer o golo e quando é que não é o momento de ir lá fazer o golo. Para já, muito satisfeito com aquilo que a equipa apresentou contra o Cruzeiro. Obrigado. Amanda, finalizamos aqui, agora volto com vocês para o Cara, perfeito. A entrevista dele, eu achei sinceramente uma bela entrevista. O Renato Paiva, ele foi muito sincero nas respostas, né? E outra coisa também que eu penso é que muita gente pode achar, até, né, com mimimi, até o pessoal vai falar um monte de coisa mesmo, porque tem gente que vai pegar o passado dele com aquele repórter lá na entrevista, né? Ele já se retratou sobre isso tudo, só que o Renato Paiva é um cara de palavras reta, né? Ele não fica dando rodeio, e às vezes, dependendo da pessoa, do repórter, ele pode ficar meio sentido, né? Que é o jeitão dele. Então eu espero que a reportagem acostume com esse jeito dele, que eu acho espetacular, aprovo 100%, e ele dá a resposta sem muito rodeio. E não tem mimimi. Se o repórter for de muito mimimi, vai passar vergonha. Tem gente que faz umas perguntas tão idiota, né, e recebe uma resposta à altura da pergunta e ainda depois quer achar que o cara que está dando a resposta é uma pessoa grossa ou ignorante. E eu não vejo o Renato Paiva dessa forma, vejo ele com muita inteligência, né? Ele é muito bom no que ele fala, sabe falar mesmo, sabe especular as palavras de uma forma muito positiva. Também gostei da fala do Igor Jesus, gostei da fala do capitão Marlon Freitas, né? Que no final ali ele manda até uma frase lá do Glorioso. O cara, para falar aquilo dali, o cara vive o Botafogo, né? O cara tá realmente integrado com o Botafogo, e ele, além de ser o capitão, ele tem colocado o nosso time de forma excelentemente, né, bem conectada um com o outro. Ele, toda hora ele fala da família, que é família e é o coletivo, entendeu? Não é ninguém individual. O Renato também falou sobre isso. E, cara, na realidade, quem ganha o jogo é o coletivo. Então, galera, esse é o vídeo aqui que eu fiz para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Se você tá chegando aqui no canal agora, se inscreve logo e ativa o sininho de notificações para quando eu colocar novos vídeos no canal, você já receber a notificação e você não ficar com saudade do Usa Glorioso. Galera, o Renato Paiva, ele é um cara claro, não adianta ter reportagem com mimimi, que ele não é grosso, ele é um cara direto, ele é um cara reto, e o que ele falou ali é respostas excelentes. Então, se você é repórter, o conselho que eu vou te dar:
pergunta coisas que têm sentido, porque se você perguntar coisas que não têm sentido, você vai receber uma mensagem, uma resposta que talvez você possa ficar achando que é grosseria dele, e ele não é esse cara grosso, ele é um amor de pessoa e ele é o técnico do Glorioso. Muito respeito, né, galera? Que Deus abençoe e vamos até o próximo vídeo.